todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, a palavra que Deus tocou no meu coração para ser ministrada aqui hoje, ela se encontra em 2 Pedro, carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Amém? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmado na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Até aqui tá bom. Irmãos, quando a pastora terminou o último louvor, quase eu achei que ela iria pregar, porque o Espírito é um só. E damos graças a Deus. E ele se confirma, a palavra se confirmou. Então, irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é que a igreja de Cristo tem uma preocupação. Há uma preocupação no quê? Na nossa entrada na cidade celestial. O louvor foi recém-cantado. Muitos de nós cantamos esse louvor com toda a euforia, com toda a alegria. Mas será que realmente a gente vai conseguir entrar na cidade celestial? Será que é isso mesmo que cada um de nós queremos lá do fundo do nosso coração? Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo vem nos alertando, vem usando pastores, principalmente o pastor aqui da nossa igreja, para nos chamar a atenção. E hoje não será diferente. O que está acontecendo no meio do povo evangélico? Há uma superficialidade. Há uma superficialidade de crentes. Pessoas que se dizem e acham que vão herdar o reino de Deus por somente serem chamados e eleitos. E Pedro nos fala aqui, ele diz a todos os chamados, a todos os eleitos. E aí ele diz, para que possamos herdar o reino de Cristo, que a gente esteja firmados. Mas firmados no quê? E é onde que eu quero entrar. A firmeza, meu irmão, a firmeza não é somente estar aqui no culto. A firmeza não é só vir para os cultos na congregação. A firmeza que Pedro, que a igreja de Cristo, lá através do nosso irmão, do apóstolo Pedro, ele já tinha nos alertado. Que muitos estariam congregando, muitos estariam entrando nas igrejas, vindo na igreja, o evangélico estaria crescendo, como está crescendo nesse Brasil. Mas quanto deste crescimento realmente, quantos dessas pessoas que entram na igreja vão herdar o reino de Deus? Vão ser firmados na palavra para receber a vida eterna, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro enfatiza aqui, o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele já nos mostra que para isso nós precisamos, primeiramente, reconhecermos que nós somos servos
e que Ele é Senhor. Se Ele é Senhor e nós somos servos, Ele manda e nós obedecemos. Segundo, Ele é o nosso Salvador. Tem que haver a confissão a Jesus Cristo que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. São os dois passos, mas Pedro fala da tal firmeza. E eu comecei falando da superficialidade do cristão. Por quê, meus irmãos? Porque é notável, é perceptível o quantos irmãos estão distantes de Deus. Como distante, Marcelo? Pessoas estão vindo para o culto com a cabeça lá na casa. Vindo para o culto com a cabeça no problema. Quando que a gente deveria vir para o culto com a cabeça na igreja e vir para o culto com a cabeça na solução. E não no problema. E isso é perceptível, irmão, porque a gente vê pessoas dentro das igrejas sequer levantando a mão, sequer adorando, sequer orando. Isso é superficialidade. E a superficialidade, ela se amplia fora da igreja. Porque se aqui as pessoas entram dentro desta casa de oração pensando nas coisas do mundo, quando saem da casa de oração, aí é pior ainda. Aí a coisa toma uma proporção muito maior. Porque esse crente, ele é tão superficial que ele acaba não sendo um bom testemunho. Ou ele acaba não testemunhando Cristo em sua vida para aqueles que estão ao seu lado. E aí a gente volta para a firmeza. A firmeza que Pedro estava nos alertando e que hoje o Espírito Santo está me usando para comunicar para a igreja. Será que nós estamos realmente firmes no Evangelho? Não é só você entrar com uma Bíblia, não é só você sentar nessa cadeira, não é só você sair daqui, ir para casa e acabou, seguir a sua vida. Isso é superficialidade. E, meu irmão, eu trago para essa pregação 2 exemplos. E eu começo com um exemplo de superficialidade no tempo de Jesus. E o Espírito Santo me trouxe o versículo de Marcos, capítulo 14, versículo 32 e aí 37 e 38. O que acontece lá em Marcos 14, 32, 37 e 38? Jesus convida os apóstolos, os discípulos, para irem ao Getsêmani. Chegando no Getsêmani, onde Jesus ia ser traído por um deles, o que acontece? Jesus deixa os 12 ali, pega 3, quem são os 3? Pedro, João e Tiago. E fala, vem comigo. Traz eles para um outro lado e diz, fiquem aqui e vigiem. E Jesus vai orar. E quando Jesus, antes de orar, ele fala, eu estou com pavor, eu estou com a alma apertada, eu estou triste, com a alma extremamente triste. E Jesus foi orar. Tanto que nessa oração, Jesus transpirava sangue. Tamanha era a agonia. Tamanho era a opressão que Jesus estava sentindo. Jesus encerra a oração, volta, o que acontece? Pega os 3 dormindo. E Jesus fala, mas Pedro, 1 hora e você está dormindo? E Jesus continua dizendo, orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, meu irmão, minha irmã, você que está vivendo uma vida de superficialidade no Evangelho, e o Espírito Santo vem cobrando, alertando essa igreja, não é de hoje, que muitos estão na superficialidade do Evangelho, e muitos vão cair, e infelizmente aquele que cai vai para o inferno. Não tem meia palavra, não tem meio caminho, existe um caminho único e ele é reto e inteiro. Não existe o meio termo. O que acontece? A superficialidade de Pedro, Tiago e João, naquele momento,
fizeram o quê? Cair. A superficialidade que está naquele que está dentro desta casa de oração e está sendo superficial ao Evangelho, vivendo um Evangelho frágil, delicado, superficial. Aqui dentro é o crente, lá fora é a pessoa. Aqui dentro é o meio crente, lá fora é 5% crente e 95% mundo. Aqui dentro é um crente, lá fora é 50%. As pessoas do meu trabalho nem sabem que crente eu sou. Isso é ser superficial. Se tu tem medo de falar de Jesus, tem medo de resplandecer Cristo, porque aqueles que estão do teu lado vão te condenar, pior vai ser o condenado daquele que vai voltar, vai abrir o livro da vida e vai dizer: meu amigo, você me negou perante o mundo, eu te nego perante o Pai. E a gente não vai ter condições de abrir a nossa boca. E o que aconteceu? A superficialidade de Pedro, Paulo e João fez com que gerasse fraqueza, gerasse sono, queda, instabilidade, distanciamento e afastamento de Jesus. Para nós é muito pior, porque a superficialidade em nós vai nos levar aonde? Afastamento total de Deus. E, irmão, não vem com esse papo que tu não vai passar por isso, que tu não vai cair se tu está na superficialidade. Porque no mundo teremos aflições, tentações virão. Situações virão que, se a gente não tiver firmado na palavra, no Evangelho, sendo crentes firmados, como Pedro diz, não vai adiantar ter sido chamado, ter sido eleito, porque tu não vai herdar o reino de Deus. Há uma oportunidade aqui sendo dita hoje, para todo aquele que abrir a mente, meditar, entender, levar para a tua mente e transformar a tua mente para que a tua mente transforme teu coração, vai garantir a vida eterna. Por quê? Vai se tornar um cristão firme. E Pedro fala que quando a gente se tornar um cristão firme, o que a gente faz? Se fosse dar um título hoje para a pregação, seria a firmeza que amplia a garantia. Porque se eu estou firme na rocha, como até o Mateus citou na pregação anterior, nada nos derruba. Por quê? Não por nós, mas porque a base que nos sustenta é Cristo. E eu estou firmado nele. Estou chumbado nele. Esta é a firmeza que eu e você devemos ter. Irmãos, um exemplo de firmeza também trago para a palavra. Porque se eu não trouxesse exemplos da palavra para a própria palavra ser pregada, eu estaria aqui sendo o que muitas igrejas que se dizem evangélicas são. Fazendo shows do mundo e nada de palavra. Mais do mundo, menos da palavra. Quando é mais do mundo, menos da palavra, mais emoção sem unção. Mais emoção sem unção, mais inferno sem salvação. Então, levo os exemplos da palavra, porque dentro dessa congregação se prega a palavra, o evangelho da salvação. O evangelho que quando Cristo voltar, ele vai abrir para nos julgar. Muitos dizem: tu não pode me julgar. Mas eu não estou te julgando. O Evangelho está te julgando. Jesus voltará e vai abrir o livro da vida. Vai abrir o livro do Evangelho. E ele vai nos dizer se somos aptos a entrar na cidade maravilhosa ou não. Mas vamos lá para a firmeza. O exemplo que o Espírito Santo me direcionou para a palavra foi Atos 13, do 1 ao 3. O que acontece em Atos 13, do 1 ao 3? Lá diz que eles estão na igreja de Antioquia, ou seja, quando a gente fala em Atos, Atos do Espírito, já teve o Pentecostes, então Jesus já tinha subido, passou 50 dias, o Espírito Santo desceu, batizou os crentes e graças a Deus nós somos pentecostais e vivemos pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Porque é Ele que nos dá essa sabedoria de poder ver o que realmente Jesus quer para a nossa igreja e para cada um de nós. Então, em Atos 13, 1 a 3, diz que eles estavam lá em Antioquia e entre eles haviam profetas e mestres. Isso já eram
os crentes verdadeiros, tinha lá Paulo, que era Saulo, Barnabé, enfim. E o que acontece lá? Eles estavam, diz que enquanto eles estavam adorando, eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. No versículo 3, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O que eu quero mostrar para vocês nesses três versículos? Um crente firmado, uma igreja forte. Porque quem é a igreja, meu irmão, minha irmã? Somos nós. Nós formamos a igreja de Cristo. E para termos uma igreja forte, temos que ter irmãos fortes. Para ter irmãos fortes, precisamos de ter irmãos firmados. E aqui mostra a firmeza de cada um dos nossos irmãos em Antioquia, na igreja de Cristo. Uns oravam, outros jejuavam, outros adoravam. E o Espírito Santo se fez presente. E o Espírito Santo, se a gente continuasse lendo o capítulo 13, ele fala: vão, pega Saulo e Barnabé e vai. A Bíblia diz assim: o Espírito Santo envia eles para aonde? Evangelização. E nós temos esse mandamento também, meu irmão, minha irmã. Então falo eu aqui de firmeza para que nós consigamos chegar no final da nossa carreira e poder dizer o que Paulo disse: guardei a fé, venci e vou herdar o reino de Deus. Se nós não estivermos fortes, isso não será possível, meu irmão. E o Espírito vem alertando, porque muitas heresias estão acontecendo. E a heresia ela ganha proporção quando a gente passa a ser um crente superficial. Quando nós somos um crente meia boca. Aí a gente aceita tudo que falsas igrejas dizem e falam, abrem exceção para tudo, amam o pecado e conseguem distorcer o evangelho. E aí o crente que não estiver firmado, ele não consegue ter voz perante essas heresias. E é isso que às vezes põe o medo em nós. A nossa superficialidade lá fora faz com que a gente não consegue debater. Encontramos irmãos em Cristo. Só que quando o irmão abre a boca, tu vê que, opa, o cara já é separado e o cara já está no segundo casamento. E aí ele fala para você: não, aí que a gente só brigava, não dava mais certo, é melhor cada um por um lado e está tudo bem. E aí você, sim, está tudo bem. Superficialidade. Você não tem força suficiente para debater um assunto, levar para o evangelho, exortar esse irmão e dizer: meu irmão, endireita a tua vereda, porque a Bíblia não fala isso aí. Você está em pecado, te arrepende, te reconcilia, ora, e Jesus converte os dois corações e vocês vão ter um casamento segundo a unção de Jesus Cristo. Temos que estar firmados, irmão. Um crente firme qual é a característica de um crente firme? Falamos do crente superficial, que está dentro da igreja com a cabeça no mundo, que está dentro da igreja com a cabeça no problema e não em Cristo, que é a solução. O crente firme, ele é um crente ativo. Ele é um cristão ativo, ele é um cristão presente, ele é um cristão forte, ele é um cristão constante, ele é um cristão disponível e, principalmente, ele é um cristão preparado. Jesus chama a atenção dos apóstolos dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E a gente dorme, meu irmão. A gente estava na superficialidade, a gente dorme. Vigiai e orai, sim, estou atento, estou com os olhos abertos, mas não é assim, não é isso. É o quê? Saímos daqui,
Quantas vezes a gente lê a Bíblia num dia? Ou numa semana? Tem gente que sequer lê. Quantas vezes a gente ora num dia? Ou numa semana? Sequer tem gente que ora, só ora quando a água bate na bunda ou na boca. Jejum. Quantas vezes a gente jejua numa semana? E não vem me dizer que não precisa porque o sacrifício já foi pago. Atos estava dizendo, assim, depois de jejuar, orar, impuseram a mão, adoraram e jejuaram. Meu irmão, o jejum é fundamental para que a gente mate a nossa carne, alimente o nosso espírito e tenhamos força para nos manter firme. Se nós fizermos isso, tenho certeza que essa casa de oração, ela muda. Não é que ela está ruim, meu irmão, mas ela muda no quê? Muitas pregações são feitas onde que o Espírito Santo toca e a gente vê irmãos se acabando, porque a unção do poder do Espírito Santo, a supremacia, é difícil dizer, a sensação, a santidade é tão forte que a gente vê irmãos se acabando ali na emoção, no quebrantamento, na oração, enquanto uns estão uma barra de gelo. E é isso que eu estou chamando a atenção. Porque a minha preocupação é como a preocupação do irmão Pedro. A igreja, que nem ele diz, a igreja vai estar sempre aqui, exortando, ensinando, corrigindo. Sim, Deus queira que eu esteja, o pastor, a pastora, os irmãos, Mateus, todo mundo estejamos aqui. Mas, meu irmão, não depende de nós. Depende só de você. Depende de mim. De nós mudarmos a nossa postura. Mais dele, menos de nós. E aí, quando a gente fala mais dele e menos de nós, o que quer dizer? Prioridade total, Cristo. Segundo nós. Porque a gente vive pelo Espírito e não pela carne. E só vamos ter a firmeza no momento que o nosso corpo entender isso. Por isso que o jejum ele é muito importante. Porque a gente mostra para a nossa carne que quem manda, depois do nosso novo nascimento, depois que nós descemos a água, nos convertemos e aceitamos Jesus, que quem manda em nós é o Espírito, não é a carne. A carne a gente sente o desejo, mas quando a gente jejua, a gente milita contra esse desejo e mata esse desejo através do Espírito Santo. E só assim. Pedro aí fala: nunca, jamais tropeçaremos. Olha o que Pedro fala. Eu achei muito forte isso. Tanto que daí eu escrevi aqui em caneta azul: nunca, jamais tropeçareis. Irmão, você está entendendo o quanto é forte isso? Nunca, jamais tropeçareis. O Espírito Santo é maravilhoso, né, meu irmão? O sacrifício foi tão grande, o preço foi tão alto pago, que isso só para nós é o suficiente. Mas ele sabia que nós somos tão dependentes, tão fraquinhos, tão pó, que ele deixa a palavra dele tão maravilhosa, tão clara, tão exposta, tão verdadeira, tão aberta, para nos mostrar tudo o que a gente precisa, para que a gente entre na cidade maravilhosa, para que a gente conheça, frente a frente, olhe nos olhos de Jesus, olhe nos olhos dos nossos irmãos, daqueles que seguiram fiéis até o último momento. Irmão, chega de superficialidade. Nos firmemos. Entra nessa casa de oração, esquece teus problemas lá em casa. Tá difícil, tá? Todos nós sofremos aflições. Realmente não tem sido fácil. Quando a obra aqui acontece, o inimigo toca em muita coisa. Coisas que às vezes a gente ama demais. Só que a gente tem que ter o discernimento.
que se Deus permitiu que tocasse, a vitória está garantida. Porque Ele está no controle de todas as coisas, por mais que a gente não entenda o momento. Mas se a gente estiver firme, a gente entende isso, que Ele está no comando de tudo. Então, meu irmão, finalizando e aplicando tudo que o Espírito Santo me direcionou aqui para pregar hoje, como é que é o formato do cristão? O que eu sugeriria, através do Espírito Santo, para que a gente, no próximo culto, na sexta-feira, a gente já tome como conduta, postura, dentro da igreja, e que fora, já a partir que a gente sair daquela porta, a gente já tome essa postura. Presença nos cultos, que a gente ore, que a gente louve, que a gente fique atento, ativo e aberto. Não tenha vergonha. Grite se precisar gritar, mas grite glória a Deus, aleluia Jesus Cristo. Tem muita gente gritando glória, glória, aleluia, mas a quem? A quem? A gente tem que direcionar. Satanás odeia quando a gente direciona realmente com todo o nosso amor e dedicação. Glória a Deus, aleluia Jesus Cristo, Santo dos Santos, Senhor do Senhor. E na nossa vida pessoal, que possamos e devemos orar diariamente, meu irmão. É uma vergonha se a gente desceu as águas e a gente não consegue orar todos os dias. Que a gente possa ler a Bíblia todos os dias. Me desculpa, se você não lê a Bíblia todos os dias, é vergonhoso. É muito vergonhoso. Porque do jeito que a gente alimenta o nosso corpo, que vai para o pó, a gente deveria, no mínimo, alimentar o nosso espírito. 3 alimentação básica, mais 2 de lanche, 5 alimentação. E quantas leituras num dia de Bíblia? Olha lá se lê uma. 2º, 3º, jejuns semanais, meditação da palavra e prática efetiva e aplicada. O que eu estou resumindo? Se a gente ler, meditar, jejuar, orar, e se quando a gente ouvir a pregação, ouvir o louvor, o que a gente está cantando, a gente meditar no que está ouvindo, quando a gente lê a Bíblia, a gente meditar no que está lendo, a gente está transformando a nossa mente. Quando nós transformamos a nossa mente transforma o nosso coração. Quando o nosso coração é transformado, ele passa a amar a palavra. Por isso que Jesus falou, aqueles que me amam, amam os meus ensinamentos. Se tu não ama os ensinamentos, tu não ama Jesus. E o que tu está falando é mentira. E quando a gente passa a amar o Evangelho, a amar a verdade, o nosso coração é amor ao Evangelho, a nossa prática ela é uma consequência. Nós vamos viver o Evangelho e resplandecer Cristo consequentemente, porque a nossa vida está abastecida por Cristo, pelo Evangelho. Isso é ser um crente firmado e não superficial, meu irmão. Então que venhamos mudar. É possível. Hoje, o Espírito está ensinando a noiva de Cristo. Como Pedro foi usado na época aqui nesta pregação. A ensinar. Tem eleitos, tem chamados. Quem está aqui hoje? O irmão chegou de novo aí. Que Deus te abençoe, meu irmão. Visitante. Mas de novo, não é coincidência, tá? É Deus trabalhando na tua vida. Tu já tem o chamado, tu já foi eleito. A decisão está em nós. Que Deus possa nos abençoar grandiosamente. Que a palavra dele, ministrada aqui hoje, queime e arde em nosso coração. E que haja nessa noite uma briga entre o nosso espírito e nossa carne, para que venhamos ser os crentes firmados, crentes firmes, fortes e preparados. Porque do mundo só vai piorar, meu irmão. E se a gente estiver na superficialidade, nós nos deixaremos nos enganar. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Devolvo a palavra para a pastora.